Tudo que rola nas quadras de vôlei você ouve no Blog do Voloche. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com o Bruno Voloche para saber como é que repercute aí esse início de semana e como é que está a expectativa da torcida e de todo mundo para esse jogo de amanhã entre Palmeiras e Botafogo. Um abraço para você, boa semana, bem-vindo Voloche, boa noite. Outro Pedro, boa noite para você, boa noite companheiros, ouvintes da FM O Tempo. Ô Pedro, vamos por partes aqui. Primeiro que o Arthur Jorge não é o dono da verdade. Ele errou sábado contra o Vitória e mostrou que a escalação do Tietê, um jogador que sequer vinha sendo utilizado nos jogos anteriores, inclusive contra o próprio Atlético Mineiro, se eu estiver errado vocês me corrijam, como titular, me pareceu muito incoerente. Ponto 1. Ponto 2. Obviamente que cada treinador vai defender o seu elenco e não pode ser diferente, como o Renato faz no Atlético Mineiro, no Grêmio, muito bem. O Milito faz no Atlético Mineiro, muito bem. O Diniz defende os seus jogadores no Cruzeiro e o Felipe Diniz no Flamengo e por aí. Só quem não defende é o Rafael Paiva, que não pode mais defender ninguém no Vasco. Enfim, não vejo um ambiente conturbado, honestamente, para esse jogo com o Palmeiras. Muito pelo contrário, vejo um ambiente sereno e sem desespero. É preciso separar o jogo contra o Palmeiras do jogo contra o Atlético Mineiro. Esse sim, no sábado, com ingredientes, na minha modesta opinião, acima da média e criados em função do que aconteceu na semana passada, naquele 0-0. Ah, mas uma coisa depende da outra? Acho que sim, porque se o Botafogo não perder amanhã para o Palmeiras, o campeonato está absolutamente aberto. O Botafogo tem um jogo duro com o Inter, o Palmeiras tem um jogo duro com o Cruzeiro, sabe-se lá o que vai acontecer com o Fluminense, e tem a decisão da Libertadores no sábado. Se o Botafogo perder amanhã para o Palmeiras, na minha modesta opinião, o Campeonato Brasileiro está encerrado. O Palmeiras será o campeão. De que maneira isso vai influenciar no jogo de sábado? Emocional? Talvez. E se o Botafogo vencer o Palmeiras, acho que o campeonato também está encerrado com o Botafogo campeão. Bruno Voloche, direto do Rio de Janeiro. Eu queria, antes de mudar de assunto com o Voloche, Seabra e Lélio, falar um pouco sobre esse clima para a final da Libertadores, né? E essa situação do Botafogo também, né? Que aparenta ter ficado com a parte psicológica um tanto quanto abalada nos últimos dias. Pode estar, inclusive, voltando os fantasmas aí de 2023, né? Quem sabe? A coisa. O Palmeiras começou a encostar, passou, aí tem alguns jogadores que estavam no elenco aí do ano passado, já começam a. Vai acontecer de novo e tal. Não sei, viu, Voloche? Eu tô sentindo o Botafogo de uma forma geral. Em campo com os jogadores, fora de campo com o Arthur Jorge, eu tô achando tudo meio fora de prumo, assim, meio nervoso demais, meio acima do tom. Parece que, coincidentemente, acontece, esse acima do tom veio depois daquele jogo com o Atlético no Independência, com portões fechados. E o Hulk malandramente pegou aquilo que aconteceu e jogou para todo lado, né? Jogou no ventilador. Tô sentindo o Botafogo meio acima do tom, viu, Voloche? Sabe o que acontece, Daniel? Esse acima do tom, ele pode ser interpretado da maneira que você está dizendo, sim. Mas é aquela coisa do treinador querer defender os seus jogadores. É claro que essa questão de 2023 não tem como fugir, ela vem à cabeça. Mas eu vou te citar alguns exemplos aqui que podem mudar esse cenário. O Botafogo não levou nenhum gol com a defesa titular, nenhum gol, desde que a defesa titular joga junto com o John, o Vitinho, o Barbosa, o Bastos e o Alex Telles. Nenhum gol. 0. Sabe desde quando que o Botafogo não perde uma partida? Desde abril, com Marlon Freitas e Gregory jogando juntos. Quando os dois jogam juntos, o Botafogo não perde uma partida desde abril. São números, mas são números expressivos. E o Botafogo terá o seu time titular amanhã contra o Palmeiras. Agora, essa questão emocional vai de jogador para jogador. Por exemplo, essa questão envolvendo o Tiquinho foi absolutamente desnecessária a expulsão dele no jogo de sábado contra o Vitória. Mas talvez o Tiquinho seja o jogador, Daniel, não sei se você concorda comigo, mais cobrado e mais abalado
depois do pênalti que ele perdeu há mais ou menos um ano atrás contra o próprio Palmeiras. Então a carga em cima do Tiquinho é muito grande. É verdade, fica até a dúvida para como vai estar essa situação toda para amanhã, né? O jogo primeiro contra o Palmeiras. Lélio Gustavo, quero te ouvir também em relação a essa reta final de Campeonato Brasileiro, com o Botafogo tendo esses resultados de oscilação e esses episódios, né, de discussões, e o que disse o Arthur Jorge hoje sobre o Galo também. O Arthur Jorge, você cria uma confusão com ele saindo da entrevista coletiva dele. Ele não gosta, não. É verdade. Fica pé da vida. Agora, falando sério, o Botafogo ele teve 3 jogos aí, né? O que significa que ele teria mais 6 pontos, né? Dos 9 disputados, ele ganhou 3, empatando as 3 últimas partidas. Ele estaria com muita folga na liderança e partindo tranquilamente para fechar o campeonato. Tem o Criciúma ainda, né, Lélio? Pois é. Foi a Criciúma. Então esses 4 empates aí contra a Criciúma, do jeito que foi contra o Galo, contra o Cuiabá e contra o Vitória, e dos 4 foram 3 em casa, né, Voloche? Só para lembrar, né? O Criciúma, isso. O jogo foi no Maracanã, mas era pro Botafogo. Então você coloca aí 4 pontos conquistados em 12. Com 8 pontos, o Botafogo seria campeão brasileiro já, praticamente. Dependeria de mais uma vitória para fechar a questão matematicamente. Mas veio aí numa toada errada, para falar a verdade, e também com alguns jogadores já demonstrando algum tipo de desgaste assim, também por acúmulo de jogos, defendendo o Botafogo e seleções. No caso do Igor Jesus, ele está num jejum que a gente não tinha visto até agora. Então vamos ver como vai reagir o Botafogo nessa reta final de Campeonato Brasileiro, porque amanhã eu concordo com o Bruno Voloche, é a decisão da competição. Quem ganhar, para mim, também vai ser o campeão. 6h34 aqui na FM O Tempo, também nas nossas plataformas digitais. Ontem, na Superliga Masculina, Minas voltou a vencer, né? Também a Minas venceu mais um jogo e tá ali com 4 vitórias em 6 jogos. E nesse momento, na Superliga Feminina, tá rolando Mackenzie contra o Barueri, com vitória de 4-3, primeiro set ainda para a equipe de Barueri. E o Praia Clube, que venceu o sábado no feminino também, né? Batendo o Fluminense por 3-2. O que a gente tem para falar de voleibol nesta segunda-feira, Bruno Voloche? Ô Pedro, meu tema amanhã na coluna vai ser essa questão da matemática, do 2 mais 2 é igual a 4? Sim. E essa tabela é complicado porque a gente dá uma olhada nessa tabela da Superliga e vê, por exemplo, o Flamengo com 9 jogos, Osasco 6 jogos, algumas equipes com apenas 5 jogos. Claro, isso tudo em função da participação do Minas e do Praia Clube do Mundial. E o mesmo acontece com o Sada e o Praia Clube no masculino. Então, nesse momento, o torcedor, aquele que gosta de vôlei, tem que ter um certo cuidado ao analisar a tabela, porque nem todos os times têm o mesmo número de jogos. Só temos 2 invictos, o Sada no masculino e o Praia Clube no feminino. Agora, eu só queria entender essa matemática da CBV no seguinte sentido: o Flamengo não tem nada a ver com o Mundial de Clubes e já jogou 9 vezes. Só falta um jogo para o Flamengo terminar o primeiro turno da Superliga, enquanto tem time que jogou apenas 5 jogos. Que matemática é essa? Uma boa questão. Mas eu não entendo nada de matemática, viu, Voloche? Por isso eu vou deixar você apresentar toda essa matemática, esses números aí na coluna amanhã, para eu poder tecer alguma análise a respeito, viu? Pedro, e só para lembrar também, o Sada Cruzeiro, me parece que foi sábado de manhã, atropelou o Guarulhos também, com o Openkoski jogando muito, hein, Voloche? Muito, substituindo o Wallace, foi muito bem poupado pelo Felipe. Aliás, Guarulhos é uma das grandes decepções também dessa Superliga. Guarulhos, Joinville, algumas equipes decepcionando nesse início de Superliga e o Sada nadando de braçada. Mas uma coisa é a fase de classificação, outra coisa são os playoffs, vídeo que aconteceu no ano passado, né? O Sada sabe muito bem disso. Sada Cruzeiro na ponta da Superliga, até então 7 jogos, 7 vitórias. Boa semana para você, viu, Bruno Voloche? Até uma próxima. Essa semana vai custar passar. Amanhã. Ai. Boa semana para todos aí. Saúde para vocês todos.